É o momento de nós celebrarmos o Cristo vencedor, aquele que rasgou a sua própria vida em favor de todos nós. Celebramos a paixão de Cristo, sabendo que o seu sofrimento é por amor a mim, por amor a você. E eu quero orar com você nesse momento, agradecendo a Deus, porque pela paixão de Cristo, o véu do tempo foi rasgado e você tem acesso à presença de Deus, não mais como escravo do pecado, mas como alguém que foi lavado, foi purificado, transformado e tem acesso a Deus como seu Pai. Amém? Quero que você glorifique a Deus. Vamos orar juntos? Pai, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos por esse momento de exultação, esse momento de exaltação ao Cordeiro de Deus que tira os nossos pecados. Obrigado, Pai, porque podemos celebrar ao Senhor a vitória daqueles que confiam que Cristo morreu por mim, pelo teu Filho e por causa dos nossos pecados. Mas nele nós temos não somente o perdão dos pecados, mas também a ressurreição para a vida eterna. Por isso, Pai, receba toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Poder sentar-vos um instante. Eu quero pensar com você uma história linda. Por que celebramos a paixão de Cristo? Em Lucas capítulo 24, há uma história de tristeza, mas também uma história aonde Jesus descortina diante dos olhos dos seus discípulos o propósito da paixão de Cristo. Lucas capítulo 24, versículo 13 e o versículo 35, conta a história da ressurreição de Jesus. Jesus é sacrificado, ele é imolado na sexta-feira, passa-se 3 dias depois da sua morte, e 2 dos seus discípulos saindo de Jerusalém para a sua casa em Emaús, ou seja, eles se deparam com um sofrimento e uma tristeza. Eles estão decepcionados, frustrados, porque o seu mestre, a quem eles acreditavam que era o Salvador de Israel, tinha sido sacrificado. Nesse período de tristeza, um viajante se aproxima deles, e a decepção é tão grande que os seus olhos, os seus ouvidos estão fechados, para perceber que era o Jesus o vencedor, o Jesus o ressurreto. Jesus então começa a lhes ensinar, a abrir as escrituras, mas eles estão tão incrédulos e tão decepcionados com a morte de Jesus, que os seus corações estão tão fechados, que a presença de Jesus é ignorada diante dos seus olhos. É humanamente compreensível para entender o que estava no coração daqueles discípulos de Emaús. Talvez seja o mesmo sentimento e a mesma reflexão que nós fazemos. Por que Deus permitiu que o seu filho fosse sacrificado? A pergunta clara, racionalmente falando, é: como poderia ele ser o quem ele disse que ele era? Como pode um amado Filho de Deus, poderoso em obras e poderoso em palavras, ser pregado na cruz do Calvário? Os discípulos, apesar de todas as evidências sobre quem era Cristo, não conseguiam crer que ele havia ressuscitado, ou qual era o propósito da ressurreição. A verdade é que a narrativa aqui apresentada diante de vocês, haviam evidências bíblicas, ou seja, a própria narração sobre o Messias mostrava de que ele haveria de padecer por conta do pecado da humanidade. O túmulo vazio, o testemunho das mulheres e o testemunho de alguns discípulos não significava nada para eles, porque eles estavam consternados. E a consternação pelo sofrimento físico de Jesus roubava-lhes a visão espiritual de que sem a paixão de Cristo ele não poderia salvar a mim e salvar você.
O sacrifício de Cristo era necessário para que houvesse a remissão, o perdão dos nossos pecados. O caminho e a casa de Emaús revelam 3 verdades da paixão de Cristo. A primeira é de que ele provou ser quem ele dissera que era. Lucas capítulo 24, versículo 25 a 27 diz: ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E o texto continua dizendo: e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes que constava nas escrituras a respeito dele todo o seu sofrimento. Ou seja, ele sabia, Cristo sabia exatamente o que ele teria que enfrentar como Cordeiro de Deus a ser imolado pelos meus pecados e pelos seus pecados. Jesus sabia desde o início do seu ministério terreno sobre a traição de Jesus, sobre a negação de Pedro, sobre o abandono por todos os seus discípulos. Jesus sabia que teria que enfrentar o terrível sofrimento da crucificação. Jesus sabia do julgamento que Deus iria impor sobre ele por conta dos pecados da humanidade. Ele poderia sim ter orado ao Pai, pedido ao Pai para livrá-lo, e o Pai enviaria legiões de anjos para livrá-lo do sofrimento lhes imposto. Mas o texto sagrado diz que ele resolveu vir ao mundo para cumprir as promessas de resgate da humanidade do seu pecado e reconciliar essa humanidade com Deus. Ele tinha vindo ao mundo para fazer não a sua vontade, mas a vontade daquele que o enviou para uma obra específica: resgatar a mim e você da condenação do pecado. Ele tinha vindo ao mundo para dar a sua vida em resgate de todos nós, quer que sejamos merecedores ou não. Isso não faz sentido para mim, não faz sentido para você, mas faz sentido para o Deus que criou você, para o Deus que amou você e deu seu único filho, para que você cresça nele, não viesse a perecer, mas passasse a ter a vida eterna e descobrisse o propósito pelo qual você está neste mundo. Ele tinha vindo ao mundo com um propósito, e o testemunho de todos os soldados que foram até o Getsemane prendê-lo é de que não precisaram fazer esforço nenhum. Ele mesmo se entregou, ele mesmo se ofereceu. Jesus Cristo é o vencedor, porque nós contemplamos na sua paixão o seu infinito amor pelo Pai, o seu infinito amor por pecadores miseráveis como eu, pecadores miseráveis como você. Nós não somos merecedores, mas mesmo assim ele se entregou por cada um de nós. Jesus Cristo deu a sua vida voluntariamente. E eu não sei você, mas eu tenho muita vontade de dar um glória a Deus. Vamos dar juntos? Glória a Deus, amém? O caminho de Emaús, ele revela o Cristo vencedor, porque por meio da paixão de Cristo, ele revogou a lei do pecado e da morte, que pesava sobre mim e você. Olhe para mim, seja forte. A Bíblia diz: a alma que pecar, essa morrerá. Porque em Romanos 3:23 diz: pois todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, todos os seres humanos, desde o momento da sua concepção, já são pecadores, e ainda que nasçam dentro de um contexto religioso de fé, eles nascem afastados de Deus. E ainda que nós, seres humanos, busquemos por vários meios reverter o salário do pecado da morte, que é a morte, nós não conseguiremos. E por não conseguirmos, é que Deus mesmo planejou alguém que pagasse a minha e a sua dívida.
Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte espiritual, ao qual nós já nascemos afastados de Deus, a morte física, da qual nós enfrentaremos, mas também a morte eterna, uma separação eterna de sofrimento, distante da presença de Deus. Paulo escreve em Efésios capítulo 2, versículo 1, e ele diz: é você que está na Cibapa assistindo a paixão de Cristo. Você pensa que está vivo, mas você está morto nos seus pecados e delitos. E por conta disso, dentro desse contexto, é que vocês precisam de um Salvador. Todos nós precisamos de um Salvador. Salvar-nos de quê? De nós mesmos. Salvar-nos de quem? Do diabo. Salvar-nos para quê? Para vivermos a vida eterna ao lado daquele que nos criou. E é por isso que o texto sagrado de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, ele diz: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentará o juízo, nós precisamos entender que a cruz representa o infinito amor de Deus por todos os homens, quer esses homens sejam merecedores ou não. A cruz era para Barrabás, a cruz era para Judas, a cruz era para Valmir, a cruz é para você, porque sem a cruz você não tem salvação. Sem a cruz não há perdão dos pecados. Sem a cruz não há como ter restauração e restituição. O seu sacrifício, a paixão de Cristo, ainda que nos sensibilizemos com o sofrimento físico dele, era necessário, porque somente com o sofrimento do Filho de Deus é que nós, as suas criaturas, podemos ter o perdão dos nossos pecados. Cristo nos resgatou da maldição da lei, se fazendo maldição por nós. Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. Por que isso, pastor? Porque a Bíblia diz lá em Romanos que com o sacrifício dele já não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, e por meio do seu sacrifício Cristo rompeu com a lei do espírito da morte, do pecado e da condenação eterna, e liberou para que todos nós trilhemos o caminho da paz. É por isso, queridos, que nós cantamos hoje não a morte de Cristo. Celebramos sim a morte, mas a morte não é um funeral, não terminou assim. As melhores notícias que o mundo já ouviu foi o túmulo vazio de Jesus. A história da Páscoa não é uma história de um sofrimento em vão. A história da Páscoa é a história da reconciliação, porque por meio do sacrifício de Jesus, somente por esse meio é que eu e você podemos nos reconciliar com Deus. Por isso a Páscoa não é choro, é alegria, é festa. Nós pregamos um Cristo que esteve morto e está vivo, não um Cristo que esteve vivo e está morto. E é por isso que a cruz ao qual nós celebramos é uma cruz vazia, porque ele venceu a morte, ele venceu o diabo, ele venceu o inferno, para que a nossa miséria fosse tragada e a nossa oportunidade de vida fosse dada por meio do seu sofrimento. A morte é o rei dos terrores, mas Cristo é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, a porta de Deus para nós termos a reconciliação com o Pai. Por isso a morte foi vencida por Jesus, aleluia. Glória a Deus seja dada ao Senhor eterno, porque nós entendemos que o sofrimento de Cristo trouxe-nos a derrota da morte. E quando a gente fala em morte, depois da ressurreição, a morte dos seus santos é preciosa ao Senhor. Sabe por quê, querido? Porque Cristo arrancou o aguilhão da morte. A morte foi lançada no lago eterno do esquecimento. E a ressurreição de Cristo revela o supremo poder de Deus. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Quando Jesus abre as Escrituras para os discípulos de Emaús,
A ressurreição dele abre os olhos, aquece o coração e apressa os pés dos discípulos para que eles vivam o glamour da Jerusalém. A pergunta é: esse Cristo ressurreto é o seu Cristo, ou o seu Cristo é o Cristo que está ainda morto? Esse Cristo ressurreto tem impactado a sua vida e você percebe a presença dele com você? Você tem se encontrado com esse Cristo que mudou a história da humanidade, aonde a história da humanidade é uma história de mundo sem Cristo e com Cristo? Ele disse em João capítulo 11: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O Senhor nos encontra em qualquer lugar, não importa as angústias da nossa caminhada. O Senhor nos encontra na exposição da palavra. O Senhor nos encontra no partir do pão. Mas sobretudo, esse Cristo que é o vencedor, Ele só é vencedor em você quando você abre os seus olhos, quando você abre a sua mente, quando você abre o seu coração para receber o perdão que Ele te oferece por meio do seu sacrifício. Você é cristão de berço, você é cristão de batismo, mas a ressurreição de Cristo já mudou a sua história. A ressurreição de Cristo tem lhe dado vida em abundância. A ressurreição de Cristo tem te levado a viver uma novidade de vida. Ou você é cristão porque seu pai era cristão, porque o seu avô era cristão e você é cristão. Jesus salvou o ladrão da cruz. Ele não perguntou para o ladrão prestação de contas dos pecados, mas aquele ladrão da cruz diz: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu paraíso. Você não precisa morrer para entrar no paraíso. O paraíso de Deus pode ser vivido aqui nesta noite. E quando você sair daqui, se você trocar o Jesus morto pelo Jesus vencedor. E o Jesus vencedor não está na cruz. O Jesus vencedor passou pela cruz, venceu a morte, venceu o inferno. E ele diz: eis que estou vivo, e vivo para todo sempre, para toda a eternidade. E bato no teu coração: se você abrir a porta, eu entrarei e cearei com você. Quero que você curve a sua cabeça agora. Eu quero lhe fazer uma pergunta. Pastor, eu creio em Cristo desde pequeno. Eu creio em Cristo desde que eu me entendo por gente. Mas eu não sabia que não foram os romanos que sacrificaram Jesus. Eu não sabia que foram os judeus que sacrificaram Jesus. Eu não sabia que foi eu e por mim que Ele morreu. Era propósito de Deus imputar nos seus ombros os meus pecados. E agora eu sei que o seu sacrifício foi por mim. Você está aqui para sair daqui dizendo: eu entendi a paixão de Cristo e eu recebo como Cristo vencedor. Eu quero. Você entendeu essa mensagem? Se você entendeu, não precisa olhar para mim, mas eu quero lhe fazer um desafio. Eu quero que você faça um sinal, independente se você é evangélico ou não, se você é espírita, se você é católico, se você se dizia ateu e hoje você rompeu com o ateísmo. Eu quero o Cristo vencedor na minha vida. Eu quero perdão dos meus pecados. Eu quero me livrar do medo da morte. Eu quero livrar-me da incerteza de para onde eu vou depois que eu morrer. E eu sei agora que pelo seu sofrimento Ele abriu este caminho. Eu quero receber esse Cristo. Aí onde você está de cabeça baixa, faça o sinal
com a sua mão bem alta para eu dizer: Deus te abençoe. Alguém nessa noite dizendo: eu, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Lá atrás, Deus abençoe, Deus te abençoe, Deus abençoe você aqui na frente, Deus abençoe. Na minha direita, alguém entendeu isso e está dizendo: eu quero nessa noite. E eu entendi que eu estou trocando o Cristo morto pelo Cristo vencedor. Amém. Deus o abençoe. Queridos, eu quero cantar a última música. Linda música, com Cristo vencedor, com vocês que levantaram as mãos. Eu que gostaria que você fizesse, eu quero fazer um desafio para você. Saia do seu lugar, vem aqui comigo e vamos juntos dizendo publicamente: estou trocando esse Cristo morto pelo Cristo vencedor. Você tem coragem, você que levantou a mão, de sair do seu lugar e vir aqui para eu orar por você? Vem cá, amém, Deus abençoe, Deus abençoe, amém, Deus abençoe. Vem cá, eu vou pedir para os meus intercessores vir aqui recebê-los, amém. Você que levantou a mão lá atrás, aqui no meu lado, dizendo: eu quero, mas eu já sou evangélico. Não significa nada. O que significa é trocar um Cristo ressurreto, amém. Deus abençoe. Mais alguém que quer vir nessa noite? Nós queremos, amém. Deus o abençoe. Chega um intercessor com ele ali, por favor. Mais alguém? E enquanto nós vamos então cantar, eu quero convidar toda a igreja a ficar em pé e chamar o Paulo, que é o solista, para nós cantarmos juntos essa última faixa que nós cantaremos agora juntos, tá bom? Vamos lá, coral? Enquanto você sai do seu lugar, enquanto nós vamos orar por ele, por você que está dizendo: eu quero esse Cristo, nós vamos estar orando por você, amém. Deus abençoe. Pode vir enquanto nós cantamos junto, a letra está no nosso telão. Vamos, igreja, de novo. Lavou-me do pecado, seu precioso sangue, seu precioso
Ele é vencedor. Vencedor. Glória a Deus. Glória a Deus. Acho que a segunda apresentação foi melhor do que a primeira, não foi? Coisa linda, né?